gente faz a nossa prece, que é o nosso cuidado com a asepsia emocional, se fixar no que realmente importa nesse momento, que é a nossa aproximação, nossa comunhão com o plano espiritual superior, aqueles espíritos que circulam aqui nessa casa, olhando, amparando essas crianças, esse trabalho maravilhoso que aqui se realiza, e preparando o ambiente para que nós possamos frequentá-lo, aprendendo, ensinando, trocando ideias, sorrisos, abraços, vibrações positivas, de ânimo, de otimismo, voltados todos ao progresso, à projeção de um mundo melhor, um mundo de paz, de tolerância, de fraternidade, de energia positiva, de entusiasmo para superar todas as dificuldades que ainda a gente enfrenta, naturais do nosso processo evolutivo, naturais do momento da nossa existência, da evolução do próprio planeta e de nós mesmos. Mas apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, a gente pode se dar por felizes, a gente pode buscar a felicidade, uma vez que sabemos que estamos no caminho certo, na busca, na procura do bem, do melhor, do acerto. Um tropeço aqui, um tropeço ali, natural. Mas sem dúvida nenhuma, se nos esforçarmos, nos empenharmos, nos dedicarmos, o saldo é positivo, cada vez mais. E é isso que interessa em qualquer processo de progresso, de evolução, de crescimento. Errar cada vez menos e fazer do acerto a nossa meta de vida. Que os espíritos amigos estejam conosco, agora e sempre. Que assim seja. E vamos lá. Nós fazemos o estudo do Fonte Viva. Fazemos o estudo do Fonte Viva. E hoje vamos falar sobre o capítulo 152. Começar por ele, pelo menos. O título é muito curto, né? Venha. Mas é uma expressão atribuída ao Cristo, um chamamento. Chamamento esse que todos nós recebemos, de um jeito ou de outro. O duro é atender a esse chamado. A gente sabe, no fundo, estamos todos sendo chamados pelo Cristo. Agora, segui-lo é que é complicado. Hoje ainda, antes de vir para cá, bem um pouco antes de vir para cá, saindo do trabalho, eu conversando com um amigo muito católico, eu vivo cutucando ele, falando coisa de doutrina espírita e tal, e surgiu um assunto de uma pessoa frequentadora de um centro que ele conhece pessoalmente e sabe, digamos assim, de algumas dificuldades que ela enfrenta na vida, dificuldades de comportamento. Aí falou assim, mas tá vendo aí, o que adianta? Frequenta centro, vai no centro e olha aí, ó. Eu falei, aqui não é lugar de santo. Nós não somos uma reunião, uma congregação de santos. Agora, é importante que a gente esteja aqui lutando contra as imperfeições. É importante que a gente saia daqui 1 centímetro que seja a mais, melhor do que nós entramos. Ninguém pode cobrar do espírita, do católico, porque a grande maioria das pessoas tem religião. Se nós formos olhar
Olha só o Brasil, mesmo no mundo tem. Os cristãos são mais de 2 bilhões. A gente tem aí quase 2 bilhões de muçulmanos, entre judeus, shintoístas e mais outras religiões orientais, os hinduístas, tem mais 1,5 bilhão, 2 bilhões. Praticamente, se for juntar os ateus do mundo, bota numa Kombi e vai passear, cabe. Aí, olha o mundo como é que é. Olha o mundo como é que é. O fulano não vai na sinagoga, vai, mas tá no seu. Fulano não vai na mesquita, vai. O fulano não vai no terreiro, vai. Outro lá não vai no centro espírita, vai. A gente vai. Por que a gente vai? Porque tem dentro de nós uma inquietação. Nós sabemos que somos imperfeitos. Nós sabemos que temos dificuldade, temos problemas, sofremos as consequências disso. Sofremos as consequências disso. Dá uma angústia, dá um aperto no coração, dá uma dificuldadezinha, uma depressãozinha, a gente sabe. Tudo isso é falta de sintonia com o Cristo, mas não sintonia formal. Preciso ir no centro porque eu não estou legal, preciso ir na igreja. Não, sintonia comportamental. Porque a sintonia com o Cristo é a sintonia com a lei de Deus. E é a única, vamos dizer assim, lei que pode nos fazer andar de uma forma reta, tranquila, sossegada, com a paz de consciência. Cada vez que a gente se desvia dela, e nos desviamos constantemente, nós sofremos as consequências. Imediatas, hoje, amanhã, depois, vamos sofrer as consequências. Como sofremos as consequências de uma má postura. Eu, ao longo dos meus 64 anos, já tenho um monte de dor no joelho, dor nas costas, fico sentado muito, dói aqui. O que é isso aí? Um pouco da idade, um pouco de pezinho a mais, má postura, sedentarismo. São consequências que surgem no corpo físico. Espiritualmente falando, a gente também sofre. E isso faz com que a gente se volte à religião. Só não faz ainda que a gente transforme as nossas vidas. Não faz ainda que a gente transforme as nossas vidas. Uma hora vai chegar lá. Ainda com esse amigo eu conversava, falei, mas as pessoas às vezes esquecem que existe Deus. Quando começa a analisar friamente problemas, não, tá vendo? É corrupção, é violência, olha a guerra, tal. Aí, não existe Deus, Deus virou as costas. Deus... Não, gente, espera aí. Quando ele quer, dá um estalo. Está lá no Marrocos, parece que já são 10 mil pessoas, entre desaparecidos e mortos. Na Líbia, muito mais. No Rio Grande do Sul, Covid, vai somando. É um estalinho de Deus, vai acomodando. Nós somos muito frágeis no que diz respeito à matéria. A gente achar que a gente é frágil tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Todos os problemas que nos atingem, nós não somos grandes coisas nem para problema. Nem para problema. Os problemas que nos atingem são tão simples. Tão simples. Eu falei, mas eu estou com câncer, metástase, está tão simples. Vai destruir seu corpo no máximo. No máximo, destrói o corpo. Isso não é nada. Isso não é nada. Nós estamos falando de uma eternidade. A gente vai ver, você pega lá o livro Brasil, o Coração do Mundo, o Pacto do Evangelho, tem lá uma indicação que o Cristo participou da formação geológica da Terra. Vamos botar isso, fazer um cálculo na cabeça. O Cristo participou da formação geológica do planeta Terra. A ciência já comprovou que isso tem algo em torno de 4 bilhões de anos. Dá para imaginar o tamanho do negócio? Há 4 bilhões de anos, ele já era o Cristo. Já era um espírito com envergadura suficiente para participar da formação de um novo planeta. E a gente está aqui se lascando, se matando por 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quando eu vejo isso com mais frequência, às vezes você vê um político fazendo tanta besteira por causa de 4 anos. Em 4 anos,
rasga a encarnação, joga a encarnação na lata do lixo. Olha para frente. A doutrina espírita tem o caráter consolador por nos fazer olhar para frente. E tudo isso aí, todas as coisas pelas quais a gente se engalfinha, se estressa, vão ficar muito mais rápido do que a gente imagina. Eu separei um parágrafo do livro, para não ler o livro, mas só separei e retrata mais ou menos um pouco do que a gente vive no dia a dia. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Então veja que maneira sutil, e é como a gente tem que chegar lá. Não é poética no sentido ingênuo. Como a gente enxerga os malfeitores, digamos assim, as pessoas más, as pessoas ruins, que a gente rotula, fala, o cara é mau, o cara é ruim, o cara é isso, o cara é aquilo. Nossos semelhantes de entendimento imperfeito. E é verdade. Todo mundo é semelhante. Todo mundo é semelhante. Todos somos filhos de Deus. Todos somos irmãos do mesmo Pai. Somos irmãos em função do mesmo Pai. Uns diferentes dos outros, alguns dessa forma, com entendimento imperfeito. Então não é ruim. Emmanuel, nessa lição, fala, nossos semelhantes ruins, nossos semelhantes maus, nossos semelhantes que saíram, pisaram na bola, não entenderam o processo de educação. Não. Entendimento imperfeito. É uma forma mais tranquila de olhar a mesma coisa. E é como a gente tem que olhar todo mundo. Isso faz com que? Então isso vai fazer com que eu vá passar a mão na cabeça de um monte de gente errada. Não. Isso vai fazer com que eu enxergue o mundo de uma forma mais tranquila. Eu paro de pensar em injustiça, eu paro de pensar em catástrofe, em desgraça, que Deus não existe, virou as costas para o mundo. O outro parágrafo que eu anotei, que complementa essa interpretação, muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Essa metáfora da escola é muito apropriada, eu uso sempre, pode até ser meio cansativo, mas é extremamente válida. Muitos não saíram do jardim da infância espiritual. Na metodologia, vamos dizer assim, de educação brasileira não tem isso, mas na hipótese de nós termos uma escola que vai desde o pré-primário, do jardim da infância, até a pós-graduação, no mesmo ambiente. Digamos que em determinado horário, eu ia falar recreio, mas recreio é só para a criançada, né? O pós-graduado não vai ter recreio, mas digamos que num determinado horário do lanche, do almoço, todos se reunissem no pátio. A criança do jardim da infância, o adulto do pós-doutorado, e fossem dialogar, fossem conversar, fossem conviver. Aí o cidadão que está fazendo pós-doutorado vê uma criança correndo, vê uma criança jogando fubeca, vê uma criança brincando de qualquer coisa, está vendo? É ignorante. Ou fazendo uma pergunta, quanto é isso, quanto é aquilo, o que é isso, o que é aquilo, ou escrevendo alguma coisa errada. Ele não vai falar para aquela criança que ela é má, que ela é uma criminosa. Não. No alto da sua sabedoria, no seu estágio de evolução, ele vai levando. É uma criança no jardim da infância. Eu já estive lá. Eu também errei. Eu tenho uma pastinha, muitos de vocês podem ter também, com um monte de coisa minha, antiga. Redação, eu sempre gostei de escrever. Então, redaçãozinha, bilhetinho, várias coisas. Às vezes eu leio algumas, eu acho, puxa, até que eu escrevia direitinho, mas algumas eu olho, que ridículo. Eu escrevi isso, eu escrevi. Escreveria hoje com 64 anos? Não. Mas na época era o que eu sabia, era o que eu podia falar, era o que eu sentia. Era como eu me expressava. Então eu era ruim? Não, eu era uma criança aprendendo, começando.
Passou o tempo, cheguei onde cheguei, o que não é grandes coisas também, né? Mas já melhorei a redação, já melhorei. É assim que a gente tem que se encarar. É assim que a gente tem que olhar o nosso semelhante, o nosso próximo. Não tem ninguém ruim, não tem ninguém mau, não tem nenhum monstro por aí. Nós estamos num mundo de pessoas imperfeitas. E pertencemos a ele. E devemos passar por tudo o que passamos. Não tem nada que nós estamos passando aqui que não faz parte da nossa programação, da nossa estrutura de aprendizado. Não necessariamente de uma forma tão direta, tão cartesiana. Mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Se a gente tiver maturidade para entender dessa forma. Um problema pode me atingir, eu posso pegar esse problema e usá-lo como uma ferramenta de progresso. Como posso pegar, sentar, chorar, lamentar, entrar em depressão, precisar consultar psiquiatra, tomar tarja preta, pelo mesmo problema que outra pessoa usou como ferramenta de progresso. É uma questão de postura. É uma questão de postura. E essa é a ideia básica do Espiritismo. O Leon Denis, ele escreveu esse livro, não nesse livro, né? Esse é o livro depois da morte. Mas o Leon Denis disse uma vez: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, a gente tem a ideia, então, nós somos espíritas. A gente acredita na reencarnação, na comunicação dos espíritos, em tudo isso aí, na sobrevivência dos espíritos. A gente fica imaginando, todo mundo que desencarna vira espírita. Lá no plano espiritual, todo mundo é espírita. Porque o cara desencarna, ele vai ver. Não, eu estou vivo. Eu achei que eu ia morrer. Então, o evangélico, por exemplo, que acha que vai dormir. Né? O evangélico tem essa ideia. Ele dorme em Cristo até o dia do juízo final. Então, você imagina, o evangélico desencarna e vê que ele está acordado. Né? Então, vira espírita na hora. O católico, que acha que vai encontrar lá um São Pedro, sei lá, que vai dizer se ele vai para o céu, para o inferno, vê que não é nada disso, vai virar espírita na hora. O muçulmano chega lá, cadê o meu paraíso, cadê? Não, não tem? Pô, não é nada disso. Vira espírita na hora. Não. Há livros relatando que eles têm lá, igreja evangélica, igreja católica, o padre continua padre, o pastor continua pastor. Por quê? Não é isso que muda o caráter das pessoas. E devagarinho eles vão se adaptando, vão percebendo, vai ser uma constatação. Vão virar espíritas? Não, são espíritos que têm uma visão da natureza. O espiritismo nada mais é do que a explicação, digamos assim, da criação de Deus. Fora do aspecto moral, o aspecto, vamos dizer assim, doutrinário, a explicação do mundo, da criação, é só isso. Nós não somos melhor do que ninguém, mas como nós nascemos a partir de uma preocupação científica, a partir de um trabalho do plano espiritual mesmo, para abrir os olhos da sociedade sobre o que é o mundo, como é o mundo, porque as religiões que até então, vamos dizer assim, se colocavam como hegemônicas, elas têm aquele rótulo de que é a palavra de Deus. E o que a sociedade achou por bem fazer? Bota ali a religião num canto, a palavra de Deus, deixa lá. Uma vez por semana a gente pensa nisso, tal, mas vamos tocar a nossa vida. E o ser humano então separou a religião da vida. O Espiritismo veio fazer essa união. Gente, não precisa separar, a vida é isso. A vida é isso. Não é palavra de Deus, então está lá, coisa escrita há quase 4.000 anos, com a linguagem da época, no momento da época, usando uma forma lúdica, metafórica, parabólica, para quê? Para que as pessoas tivessem tempo ao longo dos séculos, dos milênios, para ir dissecando. Mas a sociedade, em vez de fazer isso, colocou esse rótulo, palavra de Deus, congela. E estão interpretando hoje, 3.000 anos depois, 3.400, 3.500, eu me refiro ao Velho Testamento, do mesmo jeito que se interpretava na época. Mas vamos discutir. Não. Religião não se discute. Não é isso, não é assim. Religião não se discute no sentido de convencer ninguém, mas a vida se discute. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou,
Tem que discutir isso. Porque vim e vou. Se dissesse, não discuto, não venho e não vou. A gente vem e vai. Cada um aqui vai para algum lugar. E aí vai esperar refletir quando for. Aí não é que aí já é tarde. Nós espíritas sabemos que não é tarde, mas pode ir de uma forma muito mais tranquila, muito mais sossegada, mais equilibrada, entendendo a vida. Porque a gente tira do coração essa coisa do sofrimento, principalmente em relação à morte. É aí que é interessante a gente ler, estudar esse negócio de morte, porque esse livro fala aqui da morte, e eu até separei para ler um trechinho. Eu vou pôr os óculos, é só por charme, não preciso não, mas fazer um... Olha que interessante o que Leon Denis fala sobre a morte. Quando a alma virtuosa, depois de ter vencido as paixões, abandona o corpo miserável, está falando de nós aí, né? Instrumento de dor e de glória, passa rapidamente através da imensidão e vai juntar-se às suas irmãs no espaço. Levada por uma força irresistível, percorre regiões onde tudo é harmonia e esplendor. O que aí vê, a linguagem humana é muito pobre para exprimi-la. Mas, acima de tudo, que alívio, deliciosa alegria a de sentir romper a corrente que prendia a terra, de poder abarcar a imensidão, mergulhar no vazio sem limites, planar além da órbita dos mundos. Não mais corpo enfermo, sofredor, que pesa como uma chapa de chumbo. Não mais fardo material para arrastar penosamente. Liberto desses laços, irradia, embriaga-se de espaço e de liberdade. A fealdade terrestre, a velhice decrépita, até pesado demais, né? A velhice decrépita e enrugada deram lugar a um corpo fluídico de formas graciosas, forma humana idealizada que se tornou diáfana e brilhante. Olha a definição da morte. Eu, quando li isso aqui, me deu uma vontade de morrer. Passou rápido, mas deu uma vontade de morrer. Porque aí eu fui ler com mais atenção. Aí passou rápido. Eu, propositalmente, não li o título para vocês. O título é A Vida Superior. E olhem a primeira linha. Quando a alma virtuosa, depois de ter vencido as paixões, abandona seu corpo miserável. Aí é o seguinte, é onde a gente tem que se encaixar. Quando a alma virtuosa, depois de ter vencido as paixões. Está falando de nós? Ainda não. Então vamos tentar morrer mais tarde um pouco. Vamos tentar empurrar um pouco mais isso aqui e ver se a gente consegue se aproximar dessa virtuosidade possível e necessária. Possível e necessária. Então a gente tem uma meta, a gente sabe o que é necessário, o que é possível, sabe? Então não deve tentar empurrar com a barriga, adiar. É lutar contra essas inclinações más, como o Evangelho fala, que nos prendem ao chão. Preguiça, cobiça, ambição, licenciosidade, tem um monte de coisa aí muitas coisas que fazem parte da nossa natureza humana imperfeita, humanizada ainda, materializada, mas todas elas passíveis de modificação, de crescimento, de progresso, depende do esforço de cada um. Dependendo do esforço de cada um. É perfeitamente possível. Quando a gente entra numa escola qualquer, num curso qualquer, seja por natureza intelectual, por natureza física, por exemplo, uma academia de ginástica, você olha o professor, vamos dançar, vamos fazer isso. Eu não vou fazer nunca. 3, 4, 5 meses depois você está fazendo. Por quê? Treinou, se empenhou. Agora, sentado em casa, não vai fazer, não vai conseguir. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu não sei onde eu quero chegar, é aquela coisa da Alice no País das Maravilhas, né? Ela está andando pela estrada, enquanto o coelho, para onde é que eu devo ir? Está numa bifurcação com o coelho.
E o coelho pergunta, você quer chegar aonde? Fala, eu não sei. Porque quem não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos onde a gente quer chegar. Nós sabemos. Agora, se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho as ferramentas, vamos usar. Eu estou vendo a obra, estou vendo a ferramenta. O que falta? Pegar a ferramenta e trabalhar. Pô, mas não dá para ter um descansinho? Lógico que dá. Pô, não dá para ter um lazer, um passeio? Lógico que dá. O mundo que não é um lugar de sofrimento, não é só todo mundo. Tem condição de todo mundo ser Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Francisco de Assis. Essas pessoas são nossas referências, eles vêm nos impulsionar, eles vêm nos ajudar, vêm nos mostrar, olha, o caminho é esse. Mas eles não são brinquedinhos inalcançáveis, inatingíveis. Muito menos são criaturas que vão fazer qualquer coisa por nós. Eles mostram, olha, vocês vão chegar aqui. Vai chegar uma hora que nós vamos ter prazer em abrir mão de um passeio, de uma festa, por uma ação de benemerência. Vai chegar essa hora. Porque a ciência já mostra que o cérebro responde a essas coisas da mesma forma. Um cidadão chamado Richard Davidson, ele fez uma pesquisa, um professor universitário, um neurocientista lá dos Estados Unidos, fez uma grande pesquisa, e ele estava estudando, ele começou estudando estresse, ansiedade e depressão, e o impacto disso no cérebro. E aí uma vez ele teve um contato com o Dalai Lama, e o Dalai Lama falou para ele, olha, eu acompanho seu trabalho, tenho visto você, bacana, você tem usado todo o seu conhecimento científico para estudar a depressão, a ansiedade, o estresse. Por que você não usa a mesma metodologia, a mesma estrutura, o mesmo critério científico e passa a estudar gentileza, bondade e compaixão? Isso foi uma chavinha que virou no cara. Pô, é isso aí. Por que ele estava tentando entender o lado ruim do impacto no cérebro? Vamos estudar o lado bom. E ele chegou às mesmas conclusões, ao contrário. E ele viu que o cérebro responde a isso de uma forma extremamente positiva. Submeteu pessoas a tomografia, a todos esses métodos aí científicos de análise do cérebro, ressonância magnética, né, é mais complexo, e mostrou que o cérebro reage positivamente. Aí tal do córtex frontal, eu não entendo nada disso, e fica até, começa a falar sem entender, fica até meio pedante, né? Dá a impressão que você conhece a coisa, eu não conheço nada disso aí. Mas, quando a gente vai olhar, pesquisar um pouquinho, então ele fala do córtex frontal, a área do cérebro que estimula isso, estimula aquilo, que estimula as regiões de prazer, de satisfação. E nós vamos entender que há satisfação científica, fisiológica, na bondade, na compaixão, no perdão. E para nós espíritas isso, vamos dizer assim, só comprova o que o Evangelho já diz. O que o Evangelho já diz. Olha a principal bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Quando Kardec perguntou para os espíritos o que é a caridade, os espíritos responderam para ele: indulgência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Foi essa a resposta que os espíritos deram em 1857. Essa pesquisa do Richard Davidson é de 2001, comecinho dos anos 2000. Então, quase 2 séculos depois, ele chegou à conclusão que os espíritos falaram para Kardec. A expressão da caridade. E complementou: fora da caridade não há salvação. E o Cristo, 2000 anos, já tinha dito isso. Onde é que está a lei e os profetas? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não é uma pieguice, é ciência. É o que vai nos dar felicidade. É o que vai nos dar tranquilidade, é o que vai nos proporcionar uma vida boa. Então, quanto mais a pessoa se torna egoísta, se fecha, cuida de si,
Farinha pouca, meu pirão primeiro, mundo dos espertos, achada não roubado, quero cuidar de mim mesmo, dos meus, quero nem saber. Pior ela fica. A gente vê isso nos nossos meios de convivência, aquele ranzinhos, as coisas só estão acontecendo de ruim com ele. O reclamão, o resmungão, ele encontra um motivo para resmungar toda semana. Parece que o mundo só cai na cabeça dele. É óbvio. É ciência. É ciência, não é religião. Não é castigo de Deus. O Espiritismo vem nos trazer isso com uma tremenda de uma tranquilidade. Por isso que o Leon Denis falou, o Espiritismo não é a religião do futuro. Nós não vamos ter centros espíritas em todo o planeta. 8 bilhões de espíritas. Não. Mas é o futuro das religiões. As religiões vão convergir, não para o Espiritismo necessariamente, mas para a vida, para a realidade, para o mundo, para a natureza. Como a ciência convergiu para a lei de gravidade, como a ciência convergiu para o heliocentrismo, matava gente que dizia que o Sol era o centro do universo, não era a Terra, ia para a fogueira. A ciência descobriu que não era nada disso, que essas pessoas estavam certas. Foram queimadas à toa. A ciência foi convergindo por uma série de descobertas. A questão da asepsia, ninguém entendia por que havia tantas mortes nos partos. Parto, quando era feito com médico, matava mais gente que quando era feito com parteira. Porque as parteiras, por crendice, lavavam as mãos. E os médicos não, porque ninguém conhecia os micro-organismos. Hoje conhece. A ciência convergiu para isso. A ciência vai convergir para o espírito. Vai convergir para isso. Para a reencarnação, para a pluralidade dos mundos habitados, para a comunicação dos espíritos. Porque isso está acontecendo todos os dias. E está cada vez mais difícil negar. É que as pessoas continuam com o mesmo cacuete de 3.000 e tantos anos. É religião? Então eu não discuto. Não discuto. Você toca a sua vida de um lado, a religião do outro, aí transforma a religião num ato formal. Nós espíritas não podemos cair nesse cacuete. A religião não pode ser para nós um ato formal. Não pode ser um momento na quarta-feira, um momento no domingo, um momento em qualquer outro dia. A religião para nós é uma postura de vida. É o encontro com a nossa própria natureza. É a busca da nossa meta. Da meta de crescer, de progredir, de realmente conhecer essa vida virtuosa, feliz. Vai chegar o dia que nós vamos, como é no plano espiritual, quem já assistiu o Nosso Lar, às vezes a gente fala para uma pessoa, mas você leu o livro Nosso Lar? Fala, não, é grosso, né? Vou esperar virar filme, né? Aí já virou filme Nosso Lar. Está passando de novo porque eles estão preparando as pessoas para os Mensageiros, que é o próximo, o Nosso Lar 2, vai ser lançado. E quando a gente assiste o filme, lê o livro, vê lá os espíritos tristes quando alguém vai reencarnar. O que você está triste? É porque minha mãe vai reencarnar, né? Fiquei sabendo que ela vai reencarnar, aí fica triste. E por outro lado, comemorando, todo mundo eufórico. O que foi? Não, fulano, você vê? Está lá terminal, ele vai desencarnar. Aí, estamos esperando ele aqui, está lá na UTI, vamos desligar os aparelhos, olha que legal. Quem que é o louco aí? Quem que é o louco aí? Eles estão lá comemorando. Estão lá comemorando, a gente vai desencarnar. E agora a gente aqui fica, não, querendo ficar, que, né? Deixa eu ficar aqui, com gente lutando. Eu digo a gente, não nós necessariamente, mas a gente vê a sociedade buscando a fórmula da juventude eterna, que cada vez põe um monte de coisa na cara, e faz isso, e toma aquilo, para viver quanto? 120, 130 anos? Ficar aqui, como disse o livro, né, arrastando uma capa de chumbo, corpo velho, decrépito, só não tem nem como ofender mais aqui, né? É por aí, pô. Não é por aí. É viver enquanto a gente está aqui, bem, em paz, olhar o nosso semelhante como um irmãozinho na pré-escola, no jardim da infância, que ainda, como está aqui, né? Ainda possui um entendimento imperfeito.
Se eu puder ajudar, eu tenho que ajudar, abrir os olhinhos deles, mas antes de mais nada, fazer a minha parte. Instruir pelo exemplo, porque só nós vamos ganhar com isso. Temos todos os instrumentos na mão. Temos a obra e temos as ferramentas. Falta só, realmente, como fala o Cristo, né, pegar na charrua. Não tem mais charrua, mas tem pá, tem enxada, tem vassoura, tem um monte de coisa que a gente pode pegar e começar a construir o nosso futuro de uma forma muito melhor, né? Agradecendo a Deus pela noite quentinha, calorosa, eu adoro isso. Vamos concluindo a nossa reunião de hoje, fazendo a nossa prece de encerramento. Agradecendo, como sempre, aos espíritos amigos que não nos faltam nunca, com a presença, com as orientações, com as inspirações. Que saibamos manter a sintonia elevada para que eles se sintam à vontade na nossa companhia, para que eles tenham o caminho aberto para nos ajudar, nos auxiliar nas melhores decisões, na busca pelo melhor comportamento, pelas melhores atitudes, os melhores pensamentos, pois tudo isso é o que vai nos proporcionar o bem-estar, a paz interior e a comunhão permanente com o Criador. Que os espíritos amigos possam nos acompanhar, possam abençoar os nossos lares, as pessoas envolvidas conosco, direta ou indiretamente, seja na família, no trabalho, no estudo, onde for. Que possamos ser sempre polos irradiadores de alegria, de otimismo, de tolerância, sentimentos simples, possíveis de serem aplicados, empregados, dia a dia, em todos os momentos da nossa convivência. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Proteja essa casa que nos recebe e nos ajuda. Estejamos em paz. Que assim seja.